Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, né? E agora passou a fase de festa, né? O ano vai começar, né? Passou o carnaval, né? E vamos fazer um balanço sobre o carnaval e vamos falar também sobre a política local, nacional, né? Essa coisa toda, né? E para isso trouxemos aqui dois renomados blogueiros, né? Inclusive o presidente da associação, né? Obrigado. O professor Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado. Viu? E o Fred Lima, que tem se mostrado aí uma grande revelação, viu, Fred? Parabéns, eu de vez em quando estou lá acessando também, entendeu? Sejam muito bem-vindos. Me diga uma coisa, e o carnaval, o que vocês acharam aí do carnaval sem as escolas de samba, né? Olha, em termos de participação popular, eu vejo que o carnaval foi um sucesso, né? Estava previsto 850 mil pessoas, a gente alcançou 1 milhão de pessoas, né? Então, participação popular, em termos também de criminalidade, caiu 70%. Pois é uma coisa engraçada, né? Caiu bastante a violência. Muito, né? Eu acho, pegando aqui a carona do Fred, que realmente não é que as escolas de samba não fizeram falta. Lógico que fizeram, né? Tem gente que gosta, que claro, que aprecia aquilo. Que é uma coisa bem tradicional, bem né? tradicional e tem um comércio todo por trás disso, enfim, que é muito importante para a economia local, inclusive. O que eu acho que o governador acertou em não liberar recursos, porque recurso público não é para isso, né? Eu acho que o carnaval, como uma cultura, um movimento popular, pode ter incentivos de governo. E vamos combinar que fazer segurança e cuidar da saúde dos foliões, o governo já está colaborando e muito. Né? Então, isso é obrigação mesmo. Mesmo, né? Mas é um custo, e um custo alto, o senhor sabe disso bem. Então, ainda mais meter a mão no bolso para bancar carnaval, eu acho que não deve fazer nisso. Eu concordo com o governador Hollenberg, que fez, apesar de pode ter feito por questão de economia, do momento que o DF vive e tal. Mas eu acho que fez certo. Agora, com relação à segurança, uns dizem que porque as escolas, isso não tem nada a ver. Eu acho que a polícia também, uma coisa que a gente tem que fazer justiça, pelo menos onde eu tenho passado, a polícia ela tem estado mais nas ruas, né? Você vê mais viaturas próximo da minha casa. Passa a sensação, né? Passa a sensação de segurança. Aquilo, de qualquer forma, inibe. É verdade. Inibe, né? Então, eu acredito que isso também tenha colaborado para essa redução nos índices de violência no DF. Existiram, claro, uma aqui, outra lá e tal, não tem como não existir. Mas eu confesso a você que eu me espantei assim quando eu soube que tinha mais de 70 mil pessoas no Eixo Monumental, naquele bloco, como é que é? Baby Doll. Baby Doll de Nylon. Baby Doll de Nylon. Quer dizer, realmente, para quem... Eu moro em Brasília desde 67, né? Eu me lembro que o carnaval era assim... Um deserto, né? Agora não, rapaz. O povo se empolgou. Agora, outra coisa também com relação à segurança, apesar de ter caído 70% da criminalidade, a meninaiada tá dando trabalho, viu? Olha, né? Porte de drogas, entendeu? Uso de drogas, cresceu muito. É que entre nós está uma esculhambação, né? Esse negócio de droga, entendeu? É o fato de não criminalizar determinadas condutas, né? Eu acho que é um absurdo. Eu escrevi um artigo ontem lá no blog, que depois que a banda passa, desfilam as necessidades e tal, que eu falo exatamente nisso aí, deputado. O governo, os moderninhos de governos, não desse governo, nem do governo local, nem do federal, mas os moderninhos pensadores, entre aspas, de governo, defendem que o usuário de droga ele é um doente. Ok, mas o Estado não trata, não tira ele da sociedade para tratar. E ele fica na sociedade destruindo famílias. Inclusive, né? Porque alimenta, né? E outra tráfico, mais né? do que, exatamente, eu digo no artigo lá, ele é a ponta, ele é o destino dessa engrenagem poderosa e bilionária que é o narcotráfico. Se ele não existir, não existe o narcotráfico, né? Então, ele, de qualquer forma, ele é parte dessa engrenagem criminosa que toma conta do país. Então, não tem essa de cuidar, de não, como o senhor diz, de não criminalizar, né? De cuidar como um coitado, não é nada disso. Tudo bem, tem que ser tratado, mas tem que ser retirado da sociedade. Onde eu moro, por exemplo, em todo o DF, eu escuto isso, você não pode sair às ruas porque com segurança você vê a turminha fumando maconha, cheirando crack. Não, você passa no setor comercial sul, entendeu? As pessoas hoje já não andam lá, né? Tem medo, né? Mas não pode, porque não pode. Como é que não pode? Então faça uma política pública, né? Cuide deles, entendeu? Então eu acho que o Estado, ele falta muito nisso daí, por culpa desses pensadores, entre aspas, né? Que defendem não tem que defender o usuário. Ele é criminoso, ele faz parte de uma engrenagem poderosa, criminosa, que é o narcotráfico. Né?
Você quer falar alguma Não, coisa? eu ia até puxar um gancho com relação a esse assunto. Eu admiro muito, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o Drauzio Varela, mas eu acho que nessa questão de descriminalizar a maconha, as drogas, eu acho que o Brasil é romantismo demais. O Brasil, o cenário do Brasil é outro, entendeu? Eu concordo com você, eu tenho o maior respeito, né, pelo presidente Fernando Henrique, mas nesse caso eu ouso tomar caminho diferente. Mas me diga uma coisa, a gente tem notado também um chamado, aí mudando um pouquinho para a política nacional, nós temos visto aí um chamado na internet, né, para um movimento no dia 15 de março, né, que é um domingo, né? É o movimento contra a corrupção. O Limpa Brasil. Limpa Brasil, né? MLB, né? É. Mas antes de falar disso, eu queria saber com vocês, que teve, né, na pauta da semana, o fato do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, receber os advogados, né, dos empreiteiros, e mais do que isso, né, ter dito aos advogados que após o carnaval as investigações mudariam de rumo. O que vocês acham disso? Eu acho que ele receber advogados não é problema. Agora, o problema é ele receber fora da agenda, não consta na agenda oficial. Como se estivesse fazendo escondido. Uma coisa escondida, já levanta suspeitas, né? E aí entra a coisa que realmente não pode, como o senhor disse, ele tranquilizar os advogados de um grupo que está cometendo crimes, de um grupo que a justiça está julgando, vai julgar recentemente, estão todos presos. Né? Você não prende quem está, a rigor, não prende quem está fazendo coisa boa. Né? Você prende quem está fazendo coisa errada, trazendo prejuízo, cometendo crimes, né? Criminosos ou prováveis criminosos. Bom, eu acho que ficou muito mal para o ministro da Justiça, pelo cargo que ele ocupa, né, que é um cargo de Estado importantíssimo, né, que o senhor sabe bem. Ministro da Justiça já foi, na verdade, o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, né? Exatamente. Aliás, não é à toa que o prédio do Ministério da Justiça fica ali. É o mais belo de todos. Não, e fica ali bem próximo. Exatamente, dada a importância que já teve no passado. E também pela importância do ministro Eduardo Cardoso, que é um professor, é um acadêmico, é um homem que tem um belo currículo. É um advogado público, né? Entendeu? Um homem de um belo currículo. Quer dizer, não ficou bem para ele, não ficou bem para o cargo dele, nem menos ainda para o governo que ele representa. Ficou muito feio aqui. Né? Esse encontro dele ficou parecendo aquele que a Lina Vieira teve com a Dilma, quando a Dilma era ministra-chefe da Casa Civil em 2009, não constava na agenda. É aquela da Receita, né? Ficou parecendo... quando eu li a notícia, eu já me remeteu logo a questão, o fato da Lina, né? Que se reuniu com a Dilma e não tinha nenhum registro, entendeu? E até hoje ficou, de certa forma, assim, uma interrogação no ar, né? Eu fiz uma nota em que eu respondo, inclusive, porque o senador Humberto Costa, né, que é o líder do PT no Senado, né, criticou, né, o Joaquim Barbosa por ter sido a primeira pessoa a criticar o Eduardo, né? E eu fiz uma nota dizendo o seguinte, que o ministro José Eduardo Cardoso, e eu reafirmo aqui na TV, né, ele tem que ser demitido, não é porque o Joaquim Barbosa pediu, entendeu? E o que o Joaquim Barbosa pediu retrata mais ou menos a metade da população consciente desse país. Ele foi só porta-voz. Ele foi só porta-voz, ele verbalizou. Ele tem que ser demitido porque o ato que ele praticou macula a liturgia do cargo. E eu, como advogado público, como ele me sinto envergonhado da atitude dele, porque isso se assemelha muito à advocacia administrativa. Nós temos que parar, entendeu, com essa hipocrisia que está acontecendo no país. É a mesma hipocrisia que, por exemplo, as pessoas, impeachment é golpe coisa nenhuma, golpe é não investigar. Exatamente. E eu vejo que o PT, sabe, infelizmente os governos do PT, tanto Lula e Dilma, eles têm, assim, uma certa dificuldade em demitir, sabe, ministros que estão, digamos assim, aí a Graça Foster, né? Exatamente, sabe, eles demoram, e isso é muito ruim, sabe, assim, para a imagem do governo, sabe, para a mídia em si, aí a mídia credibilidade, né? O governo exatamente. Perde a credibilidade. E quando você perde a credibilidade, você perde tudo. Perde tudo, exatamente. Aí a mídia aproveita também, entendeu, que eles estão demorando e sentam, digamos assim, o chicote. Você não pode contratar quem não pode demitir. Isso o Jânio Quadros ensinava, né? Não contrate quem você não pode demitir. Né? E olha, esse movimento do dia 15, você acredita que terá apelo popular? Eu acredito, ele está sendo muito bem organizado, né?
tem à frente dele aqui em Brasília o Ricardo Noronha, Inclusive, que é um eu e ele comunicação. estamos Inclusive, Ontem o Ricardo Noronha, inclusive, me convidou também, né? e eu estarei lá Pois dia é. 15. E convido todos os meus amigos e meus futuros amigos, compareçam também, é hora da gente passar esse país a limpo. Exatamente, uma sugestão que eu dei ao Ricardo, modestamente, porque tradicionalmente os movimentos políticos, né, no Brasil, eles excluem os políticos, o que é um erro gravíssimo. Como né? se político fosse todos os políticos fossem criminosos, né? Nem todos são. Né? Nem todos são, exatamente. Verdade. E ai das democracias representativas não fossem os políticos e os políticos profissionais. O senhor sabe disso, o senhor é um político profissional e que nos orgulha. Né? Então eu disse, olha, Ricardo, movimento político sem político é só mais um. Porque você vai até a porta do Congresso, e da porta do Congresso para dentro, quem é que vai lhe representar? E quem é que vai decidir? E quem é que vai decidir? Quem é que vai lhe defender? Eu não vou, que eu não sou parlamentar, e nem você. Tem que ter. Então, você tem que convidar os políticos e explicar. Claro que vai ter uma barreira, uma resistência. Não, senhor, nós temos que ter os políticos ao nosso lado. Entendeu? Para mostrar que eles estão juntos. Na Europa é assim, o senhor sabe disso, nos Estados Unidos é assim, no mundo desenvolvido é assim. Os políticos participam. Se eles não participam, eles não chancelam aquilo, ou seja, claro. aquilo não se completa como um movimento político. Então, como eu vejo que o Ricardo teve essa sensibilidade e as pessoas estão aceitando, o senhor vai participar e outros políticos também, eu acredito muito nesse movimento. E eu sugeri a ele que ele faça um registro, que ele transforme aquilo, esse movimento, numa espécie de uma ONG, de uma OCIP, para que não acabe no dia 15 e 16 ninguém fala. Tem que ter continuidade, tem que ter cobrança. Não é um movimento pelo impeachment, é um movimento contra a corrupção. Contra a corrupção. E é endêmica, né? As pessoas acham que o grande palco da corrupção é o Congresso Nacional, e não é. Ela está nos três poderes. Se nós lembrarmos que, recentemente, nós tínhamos o chefe do Ministério Público aqui no DF chantageando um governador. E uma procuradora também chantageando o governador, comprovadamente. Ou seja, os três poderes estão contaminados pela corrupção e os três têm que ser combatidos pela população. Digamos assim, né, o foco maior que fica é só no legislativo e no executivo, né? Mas não quer por quê, dizer né? que no judiciário não tem. Mas você né? sabe por quê? Porque como nós não elegemos juiz, promotor e ministro de tribunal, Exatamente. a gente acha que eles não estão vinculados. Claro que exatamente, estão vinculados. Claro, nós verdade. pagamos aqueles salários, né? Mas, Chico, eu quero lhe agradecer muito a presença, dizer que o nosso programa está sempre à disposição. Obrigado, Eu acho que é muito bom a gente ficar fazendo esse papo de botequim para poder a população saber. Verdade. Fred, quero lhe agradecer agradeço, muito também a sua presença, né? Obrigado. E dizer o seguinte, olha, o movimento pró-impeachment, né, e o movimento também, né, contra a corrupção, são todos os movimentos que acontecem quando a população começa a sentir, começa a perceber, né, que o Estado está sendo usado, entendeu, por governos circunstanciais com vistas a outros fins que não aquilo que é o desejado. Então, no dia 15 de março, né, faça o seu papel de cidadão. Saia de casa, assim, pegue sua família, vá para a rua, entendeu? E proteste. Faça como os argentinos acabaram de fazer. 400 mil pessoas foram para as ruas protestar contra a morte de um procurador da República, né, que ia denunciar a presidente Cristina Kirchner. Então, faça isso também. Por quê? Porque todos que exercem a função pública têm que ser vigiados, sim, porque a função pública não pertence a eles, pertence a nós. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com Tribuna Livre, né? E agora vamos falar um pouco, né, sobre medicina, né? E estamos recebendo aqui, né, a doutora Elaine Bida, né, que é gerontóloga psiquiátrica, isso, né? Isso. Mas ela vai traduzir isso para nós, viu, pessoal? Seja muito bem-vinda, Tudo viu, bom, doutora? senhor? Graças a Deus. E como é que está aí o trabalho, né? A senhora parece que trabalha com idosos, com depressão, essa coisa toda. Parece que depressão atinge muito, né? Muito. Pessoal. E hoje a tendência é aumentar cada vez mais, que a nossa população está envelhecendo, assim, demorando mais, né? Assim, vivendo uma terceira Vive mais, idade. né? Isso. E aí a ideia é o quê? É uma qualidade de vida melhor para essa fase Mas por que especial. a depressão atinge tanto as pessoas de idade, doutor? É uma fase bem peculiar, né? Onde as pessoas vão se adoecendo mais. Então, é uma fase, por exemplo, que a pessoa já teve uma vivência, né? Uma história de vida aí.
E é uma fase, por exemplo, que ela começa a perder os parentes, começa a adoecer, começa a ter problema tanto de limitação quanto cognitivo. Está aposentado normalmente, né? Memórias, né? Que é um declínio normal da idade, a memória, a concentração, a velocidade do pensamento. Então, ela vai acessando aquilo e não tem, né, uma forma imediata dessa resposta. E como é que a família pode, né, ajudar nessa convivência com os idosos, essa coisa toda? Bom, é importante que o idoso ele não se mantenha sedentário. Né? É importante a Ele família. tem que ter atividade. Tem que ter atividade. Eu acho que todo mundo, né? A gente, como psiquiatra, a gente fala assim que hoje um remédio fundamental é assim, manter-se ativo. Atividade física, ter um hobby, né? Ter alguma atividade fora da sua rotina. O idoso, até trabalho também, sim, né? Trabalho intelectual, sim, né? Sim. Então, o idoso, principalmente, porque geralmente ele já teve aquela fase de contribuição, de trabalho mesmo, e de repente ele para. Né? Vamos dizer, aposenta. Então, a família é muito importante. Fica meio perdido, né? Quer dizer, a família passa a ter uma importância muito maior, essa coisa toda, e aí talvez ele não... E vem as doenças junto, né? Então, assim, por exemplo, com o tempo tem uma chance maior de desenvolver uma diabetes, uma hipertensão. E a família, ela precisa tanto dar o apoio, como também estimular, né? Então, assim, é muito importante o apoio da família, mas é importante também outras atividades. Mas os principais fatores, então, para a depressão seria o sedentarismo? Porque, na verdade, assim, a depressão, ela tem vários fatores, né? Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais. Quer dizer, tem fator genético? Tem muito fatores genéticos, né? Tem fatores ambientais, circunstanciais, por exemplo, perdeu o seu esposo ou sua esposa. Quer dizer, a pessoa viveu numa época que viveu para aquela pessoa. Daquela pessoa, né? E aí vai vendo seus irmãos ou seus amigos morrendo. De repente se sente só. Se sente só. Se sente no final da vida, né? Uma coisa que coloca para baixo. E outros fatores. Aí vem, por exemplo, tem medicamentos que tomam que causam depressão secundária. Né? Então, a pessoa está tomando remédio e, de repente, algum fator que às vezes ele lidou com muita situação difícil, pesada, mas às vezes uma situação específica desencadeia uma depressão e às vezes bem difícil mesmo, porque aí já tem outras complicações clínicas. E a senhora tem, assim, uma clínica de tratamento, tem eu atendo no SUS sentido? e a gente tem um ambulatório no SUS, a gente tem no Hospital São Vicente de Paula, no HPAP, um ambulatório específico de gerontologia psiquiátrica. Então, é voltada para o paciente, com apoio também de clínico, né, da policlínica. Não vou chamar de senhora, não, vou chamar de você. Me diga uma coisa, né? E você é da Secretaria de Saúde? Sou da Secretaria de Saúde. Né? E tem algum trabalho, por exemplo, junto aos centros de convivência dos então, idosos? São bem poucos. A gente está muito carente disso, né? Eu acho que falta, né? Porque são pessoas que já contribuíram muito, né? Então, eu acho que é importante desenvolver dentro desses centros de convivência, atividades específica voltada para mas eu digo, a assistência médica, né? Então, é feita nesses centros? Não, é bem precário mesmo, né? Algumas mas dá unidades... Fazer, né? Não, dá para fazer, dá para fazer. Eu acho que é né? importante. Eu acho que são, de forma preventiva, eu acho que a gente está trabalhando hoje muito nível terciário, já quando o idoso já está doente. Eu acho que pode ser feito preventivo, nível primário mesmo, que eu acho que é mais barato e mais saudável. Aliás, senhora não, se você me permitir, né, eu vou então sugerir, eu queria até que você, Angelina, anotasse aí, né, de fazer uma indicação para que a Secretaria de Saúde, né, possa lotar, né, gerontólogos, né, nos centros de convivência de idosos, né, até para poder fazer o trabalho preventivo, né, para não precisar ter o trabalho depois. Sai até mais barato, né? Sai mais barato e às vezes mais efetivo. Tá certo. E o que você poderia, então, aconselhar, né, para os amigos, os familiares, né, para que a gente possa evitar ou minorar essa depressão que atinge normalmente as pessoas já mais idosas? Eu acho que o idoso, primeiramente, ele já é igual a criança. Ela precisa ter um cuidado todo especial. No sentido assim, alguma coisa não está legal ou não está do hábito, né? Então, tem alguma coisa estranha, vamos levar no médico, vamos ver o que é. Porque, às vezes,
é um quadro orgânico. O problema é que o idoso também não gosta de ir no médico, né? Minha mãe, médico. olha, minha mãe eu consegui levar para o médico, eu vou falar de novo da minha mãe, né? Eu consegui levar ela no médico, né? Um dia desses, né? Mas ela tinha assim, mais ou menos uns 60 anos que não ia. Mas interessante que quem trabalha nessa área, né, tanto psicólogo quanto médicos em geral, eles têm já essa habilidade de fazer esse vínculo médico-paciente, né? Porque é importante, a primeira coisa é esse vínculo, o idoso principalmente, ele tem que confiar. E se você tiver o médico ali no centro de convivência, que é o local onde ele vai se divertir, né? Quer dizer, você vai criando essa relação. Esse vínculo, né? E tira, né, desmistifica aquela coisa do psiquiatra, do médico, né? Quando falou psiquiatra, eu fiquei olhando assim, eu digo, é porque a gente associa muito essa questão do psiquiatra, né, com a questão de remédio, Isso. E hoje a né? gente consegue fazer isso, principalmente nessa parte de geriatria, uma coisa mais preventiva também. Né? Precisa de medicamento, a gente vê que melhora muito, quando precisa de um medicamento, uma depressão, a qualidade de vida do idoso melhora muito, responde até aos tratamentos. Você trabalha mais com atitudes do que com remédios? Não, com tudo. Com tudo? Com tudo. Porque o remédio... Porque quando é doença, precisa. Né? Precisa. Por exemplo, tem casos mais graves, por exemplo, de Alzheimer, ou mesmo Parkinson, que os próprios medicamentos, eles causam transtorno psiquiátrico. Então, ele acaba sendo obrigado a ser levado a um psiquiatra para ajustar o medicamento. Ok. Bem, eu quero então lhe agradecer muito, né, a sua presença, né, dizer que nosso programa está sempre à disposição e fica aqui já a nossa recomendação, né, a nossa sugestão para a Secretaria de Saúde, né, para poder começar, entendeu, a fazer esse trabalho por intermédio, né, dos psiquiatras junto ao Centro de Convivência dos Idosos, né? Isso. Porque é lá onde você vai encontrar o seu cliente, né? O seu parceiro, né? Uhum. E no próximo bloco vamos falar com o Roger, né? Porque aí nós vamos falar um pouquinho sobre música. Bem, estamos de volta com Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre música, né? Afinal de contas, música que enche, né, o coração de todos nós. E para isso a gente está recebendo aqui o Carlos Sete, né? Isso. E o nosso amigo Roger, né? Tudo Roger, bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Muito bem-vindo ao nosso programa. E aí, Roger, como é que é essa coisa de música? Dá para viver de música mesmo aqui no DF ou não dá? Como é que é? Dá para viver de música. Agora, como qualquer outra profissão, você tem que trabalhar muito, né? E ser bastante profissional, né? Ter uma organização, na verdade, montar uma equipe. Como qualquer trabalho, ter uma equipe, né, que trabalhe para você, que te ajude a você chegar no seu objetivo. E o Sete é da sua equipe? O Sete é da minha equipe, sempre. É ele que dita o ritmo? É ele, sempre. É aquele amigo para as frias e para as quentes, né? Ele tá lá. Hoje eu tô na fria. Como é que começou isso? Você é daqui de Brasília? Eu nasci no Rio, mas vim para cá com 3 anos, né? Naquela questão dos funcionários virem para cá, para Brasília e tal, então minha família veio para cá. E eu vim para cá com 3 anos. Mas a minha família tem um pezinho na música. Meu avô tocava sanfona, violão. Sanfona, né? Era um autodidata, assim. O pai da minha mãe, Você né? não me faz inveja, porque minha mãe toca piano, toca sanfona, toca tudo nossa, isso, viu? Aliás, ela está nos assistindo. Oh, maravilha, maravilha. Então, isso veio, já tem uma raiz, né? Tem um lastro aí, né? Não, Sérgio, vamos trabalhar um pouquinho, vamos achar música. Então, trate de tocar aí. Ele está só na expectativa, não estou entendendo. Eu trabalho, ele fica ali nos bastidores, faz parte da parceria. Né? Então vamos lá? Diga aí, Carlos. Por que fazemos isso? Já não convivemos mais no mesmo mundo. Você fala, mas eu não te vejo. E as nossas emoções tornaram-se tão efêmeras. Nenhum dos dois consegue jogar o verbo na primeira pessoa do plural. Porque levamos a vida para este lado. Tudo que foi declarado, nada será maior do que os fatos. Como justificar
será maior do que os fatos. Como justificar o inexplicável? Não me perdoe, baby. Apague a luz, apague a luz. Tudo bem, baby. Apague a luz. Não me perdoe, baby. Apague a luz, apague a luz. Tudo bem, baby. Apague a luz. Que beleza, viu? Muito bom, muito bom. E me diga uma coisa, então você vai lançar um CD ou já... Isso. Nós estamos lançando um CD agora em abril, se chama A Linha da Vida. Essa música vai estar no disco, né? E para quem quiser conhecer, vou deixar um pouco aqui do endereço e tal, no Facebook Roger Roger ou no site rogerjazz.com.br. Roger Jazz, tudo junto. Tudojunto.com.br e no Face lá, Roger Roger, a gente troca informações, críticas, elogios, né? Conversa um pouco sobre música, e aí você pode conhecer um pouquinho do trabalho também. Tá tendo... E onde é que você está apresentando esse trabalho? Aqui, assim, nos bares de Brasília, né? Isso, eu tô agora... Posso falar a agenda? Pode, tá. Tranquilo. Dia 27, Metrópolis Grill, 213 Sul. Dia 6 de março. Qual horário? A partir das 20 horas. Das 20 horas, das 20 né? às 22. No Metropolitan. No Metrópolis Grill, Metrópolis 213 Sul. Grill. Uma casa super bonita, super legal, novíssima, Verdade, só super bacana. verdade. Aí, todas as sextas, as 3 primeiras sextas de março, eu vou estar no Venus 2000, que é um shopping que está totalmente revigorado, né? A partir das 18 horas, né? Fazendo um happy hour lá. No dia 27 de março, eu vou estar na FENAC do Parque Shopping, com pré-lançamento. Agenda cheia, hein? Graças a Deus. Que beleza, hein? Com o pré-lançamento do disco, né? Então a gente vai estar com a banda toda, vai ser super legal, né? E aí outra agenda agora, eu não lembro mais. Tá certo. Inclusive, eu quero lhe parte. fazer um convite aqui no ar. Nós trouxemos aqui a Associação dos Sambistas, né, do DF e do entorno, e me parece que a audiência pública será dia 2 de março. Ok. Né? Nós vamos fazer às 19 horas no auditório da Câmara, né? Exatamente para que a gente possa, né? É a Associação dos Sambistas, né? Legal. E aí fica o convite aqui para você e para todos os espectadores nossos. Você deu essa abertura, eu vou até também fazer um convite aqui muito especial. Eu tenho um trabalho social que se chama Luz nos Olhos, até o Carlos participa também, em Taguatinga. Nós trabalhamos com os deficientes visuais, né? Todas as terças-feiras, lá a partir das 16 horas, quem quiser ir, quem quiser levar o seu abraço, o seu apoio, eu dou aula de canto, então é um trabalho muito legal, que emociona, então quem quiser participar, as portas estão abertas. Também. Luz nos olhos. Luz dos olhos, Olha, exatamente. Muito bom. É de arrepiar, é muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Mas olha, como nós estamos, nosso tempo é muito curto, mas Sim. nós vamos encerrar o programa e vamos encerrar assim com a chave de ouro. Perfeito. Né? Querendo pedir a você para tocar mais um pouquinho aí pra Perfeito. gente. Né? Aliás, o Carlos é que toca, ele é que dita o ritmo. É. Você só canta, né? Tá certo? Tá certo. Olha, muito obrigado pela Eu que sua lhe agradeço. presença, muito obrigado, Eu que viu, agradeço. Carlos? E para você, telespectador, quero agradecer, entendeu, a sua paciência, né? E a sua audiência. E relembrando aí o meu amigo Edilson, olha, o nosso e-mail é tribunalivre.rr@gmail.com. O Edilson vai colocar aí embaixo, né? E vamos encerrar o nosso programa ouvindo um pouquinho de música, né? Vai lá. Não é mesmo? É isso aí, pessoal. Facebook Roger Roger, site rogerjazz.com.br. Por que fazemos isso? Já não convivemos mais no mesmo mundo. Você fala, fala, mas eu não lhe vejo. E as nossas emoções tornaram-se tão efêmeras. Nenhum dos dois consegue jogar o verbo na primeira pessoa do plural. Porque levamos a vida para este lado. Tudo que foi declarado, nada, nada será maior do que os fatos. Como justificar? Será maior do que os fatos. Como justificar o inexplicável? Não me perdoe, baby. Apague a luz, apague a luz. Tudo bem, baby.
apague a luz. Não me perdoe, baby, apague a luz, apague a luz.